Passamos a apresentar o programa A Hora da Restauração. Eu lhe convido para lermos a palavra de Deus para nossa orientação e edificação de nossas almas. O texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, que nos diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amado irmão e amigo, nós constatamos a situação em que hoje se encontra grande parte dos pregadores e muitos daqueles que têm procurado servir o Senhor Jesus. Observamos que existe, como no mundo tudo está pronto, o povo prefere sempre até a comida pronta a fazer a sua própria comida, por causa da correria, por causa dos afazeres da vida, dos desafios, dos 2 empregos, 3 e tanto corre-corre. E isso se reflete na vida espiritual. Vivemos dias em que as pessoas não querem mais estar na presença de Deus, preparando o seu coração para receber a graça, a revelação, a unção de Deus através da sua palavra. O povo pega tudo pronto. Assim como na vida material, também na vida espiritual tem acontecido. Cristãos nominais, por vezes cristãos sinceros, que têm desejo verdadeiro de servir o Senhor Jesus Cristo, deixam de examinar a palavra do Senhor e ficam repetindo tradições, costumes, dogmas, herança que vem de anos e séculos afora. Quando nesse tempo Deus está abrindo a mente do povo que quer conhecer mais a Ele, conhecer mais a sua palavra. Porque, querido irmão, prezado amigo, os dias em que vivemos são dias conturbados na terra, dias difíceis de tribulação. Mas em meio a essa tribulação é que Deus chama a sua igreja para sair fora da apostasia, da mesmice teológica, e que tenha cercado o povo para impedir de conhecer melhor e crescer na graça e no conhecimento, na revelação bendita da mensagem de Deus para esse tempo da igreja. A palavra de Deus é a mesma. Aqui o Senhor Jesus Cristo dizia aos judeus que criam nele. Quantas vezes alguém diz: mas você sempre prega para aqueles que já são crentes em Jesus. Que bom, porque Jesus também pregava para aqueles que eram crentes. Diz aqui aos judeus que criam nele, aquele que dentre a tradição ao judaísmo, aqueles que se convertiam ao evangelho crendo no Senhor Jesus Cristo. É para esses que Jesus dizia aqui. Portanto, é para mim, é para você que me assiste, que o Senhor Jesus Cristo fala. E ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra. Acontece, irmão querido, que o povo não pôde permanecer na palavra de Deus. Havia profecia para se cumprir, e ela se cumpriu, e o povo foi se apostatando, se afastando de Deus, até que a igreja ficou refém de dogmas, de tradições, de ensinos torcidos, obscuros, que nada muitas vezes tem a ver com a palavra de Deus, com a revelação da unidade de Deus, da divindade manifesta em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só porque inverte as coisas, como os próprios judeus, aqui mesmo no capítulo 8, se o irmão examinar, verá que os judeus tinham um entendimento invertido.
quando Jesus se declarou divino, eles não aceitaram, porque na divindade não pode haver duas pessoas. A divindade é una, é indivisível. Assim nos ensina a palavra do Senhor desde os primórdios, lá com Moisés. O Senhor vem falando com Israel o tempo todo desta unidade, desta indivisibilidade do seu poder, da sua glória. Ele diz: a minha glória a outrem não darei. Não pode haver um segundo Deus que recebesse glória, e nunca haverá. O próprio Deus, no profeta Isaías, no capítulo 45, ele diz que não conhece um outro Deus além dele mesmo. Mas diz aqui a palavra: se vós permanecerdes na minha palavra, disse Jesus. A igreja no primeiro século estava na palavra do Senhor. Diz lá no livro de Atos que havia temor nos corações. Não era um puxa-puxa de torcer as escrituras para acomodar vaidade, acomodar pecado, acomodar situações ou para ter mais número, mas havia temor no coração da igreja no primeiro século, e eles faziam orações, e havia amor, havia união, havia obediência às escrituras, e a igreja guardava os mandamentos, os ensinos bíblicos apostólicos, porque a igreja se fundamenta na doutrina dos apóstolos. E então a igreja estava seguindo, permanecendo, mas cumpriu-se a palavra. Vieram lobos cruéis para devorar o rebanho de Deus, ao ponto de proclamarem que Deus está dividido em três pessoas. Note, querido irmão, que absurdo! Um Deus único e poderoso, agora nos apetites humanos, declarado por pessoas tidas como estudiosas, como pessoas que examinavam as escrituras, misturando as coisas, porque a cegueira espiritual chegou naqueles dias. Mas agora chega a luz gloriosa dos tempos da restauração, em que Deus abre os olhos dos fiéis, dos sinceros que querem conhecê-lo, como diz as escrituras: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por isso ele diz assim: se permanecer na minha palavra. Olha como as coisas de Deus é colocada de forma condicional. Jesus diz: se permanecerdes na minha palavra. Permanecer na palavra de Deus é permanecer na obediência. Por que a igreja no primeiro século, as varoas oravam com véu, e hoje o povo diz que não precisa? Porque não está permanecendo na palavra de Deus. Porque a igreja no primeiro século saudava o cosmo santo, e hoje muitas pessoas dizem que não há necessidade, porque lá havia uma ordem, e hoje as pessoas dizem que é uma tradição, porque não permanece na palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo ensinou, determinou, mandou que a igreja fizesse o lava-pés na ceia, e o povo hoje não quer fazer, porque vem repetindo uma teologia, e um repete, outro repete, e a pessoa pega fórmulas prontas, pega as coisas mastigadas, e vem comendo estas coisas mastigadas, quando eu e você temos que alimentar da palavra genuína, da fonte da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, buscar o Espírito Santo que guia na verdade da palavra do Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Deus, eu e você, só podemos permanecer na palavra se estivermos revestidos do Espírito Santo, e não da sabedoria humana, daquilo que o mundo tem feito, amontoado doutores para poder defender as suas teses, para criar as suas hipóteses, para tirar as suas conclusões. Mas eu espero que você não faça assim, mas que você se quebrante, se volte ao Senhor Jesus Cristo, esse Deus glorioso que tem toda a glória e todo o poder, e Ele, que é o Espírito Santo, há de guiar a sua vida na verdade da sua palavra, para que você não pereça com o mundo, porque as escrituras ensinam que a igreja guarda a palavra do Senhor, e Deus também a guardará naquele dia. Jesus diz aqui:
se permanecerdes, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, que quem não permanece na sua palavra, não importa se o templo é bonito, se é grande, se são doutores, se são filósofos, se são mestres, não importa se a parede está cheia de diplomas, não importa se faz obras de caridade, não importa se faz tantas coisas parecidas com adoração a Deus. Se a pessoa não crê que Deus é o único Deus poderoso, a pessoa incorre na idolatria, porque ter 2 deuses, 3 deuses e ter múltiplas divindades, tudo isso é paganismo, é idolatria, e o mundo evangélico muitas vezes está enfiado no paganismo e não se dá conta, porque não se volta ao único Deus verdadeiro e clama a sua misericórdia e graça. Mas aqui diz a palavra: verdadeiramente sereis meus discípulos. Não basta ser discípulo de Jesus, precisa ser discípulo verdadeiro. E discípulo verdadeiro não é aquele que é superior ao seu mestre. Jesus diz: basta o discípulo ser igual ao seu Senhor, basta o discípulo seguir o seu mestre. Vós me chamais de Senhor e Mestre, dizeis bem, porque eu sou. O Senhor e Mestre ensina pela sua graça, pela sua palavra, e não precisa de muitas voltas, não precisa de historieta, de fábula que o homem inventou para falar a respeito de Coríntios, dizendo que era cidade portuária, que havia as prostitutas e que as prostitutas eram calvas, careca. Tudo isso não interessa, porque não faz parte das Sagradas Escrituras, mas as Sagradas Escrituras encerram o mandamento dizendo que a mulher que ora ou profetiza sem cobrir a sua cabeça com véu, desonra a sua própria cabeça. É simples, meu amado, é simples, minha irmã, é só tomar as Escrituras e obedecê-la, e o Senhor derrama a sua graça e o seu poder. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: para ser verdadeiro discípulo, precisa permanecer na sua palavra. Todos os que saem da palavra, ainda que tenham o nome de discípulo, mas perde a condição de verdadeiro. E o Senhor vem buscar os verdadeiros discípulos. E Ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta o homem não é a teologia da libertação. O que liberta o homem não é a filosofia não sei de quê. O que liberta o homem não é a tradição. O que liberta o homem não é o dogma. O que liberta o homem não é um amontoado de diplomas. O que liberta o homem não são as boas obras, não é a caridade. O que liberta o homem é a verdade. A verdade é que tem poder de libertar o homem do pecado, da condenação, da malignidade, do erro especialmente, da cegueira espiritual. É só a verdade que liberta. Pilatos fez uma interrogação, está aqui no Evangelho de João, acho que no capítulo 18, no versículo 38, Pilatos perguntou, porque o Senhor Jesus Cristo disse assim: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, diz o Senhor. Todos os que são da verdade, todos aqueles que se inclinam para a verdade, ouve a voz do Senhor Jesus Cristo, ouve a palavra de Deus. E quem se inclina a ouvir qualquer outra voz estranha, que torce as Escrituras, que encurta o mandamento de Deus, que alarga o caminho, pensando que vai para o céu, não estão na verdade. E eu sinto que muitos amados irmãos são da verdade, têm Jesus no coração, querem morar na glória do Senhor, são sinceros em servir o Senhor Jesus Cristo, mas tem sido levado por essa correnteza maligna de vãs filosofias e sutilezas que tem enganado as pessoas na simplicidade. Mas eu creio que Deus fala no seu coração para que você se curve primeiro e clame, para que você se erga na presença do Senhor e Ele lhe revele o seu nome precioso. Louvado seja Deus. Se revele a ti a sua palavra gloriosa, porque todo aquele que é da verdade ouve a voz de Jesus. Jesus disse que Ele é Deus, disse isso com todas as letras. Ele disse: eu sou. E os judeus sabiam muito bem que o grande eu sou
é aquele que falou com Moisés: diga ao povo, o eu sou me enviou a vós. Por isso os judeus não puderam entender, porque ouviram com toda a clareza que ele é Deus. Se ele é Deus, como pode, se só o Deus do Antigo Testamento é Deus? E aí vem então o povo, o mundo, querer contornar a situação. Diz: não, ele não é Deus, ele é uma pessoa de Deus. O Pai é uma outra pessoa de Deus, e o Espírito Santo é outra pessoa de Deus. Quanta confusão! O Espírito não é pessoa. E como uma divindade pode ser 3 pessoas? Se tivesse 3 pessoas na divindade, teria que ter 3 tronos para as 3 pessoas se assentarem. E a Bíblia diz que há um só trono, um só que se assenta no trono. E se a pessoa do Pai se assenta no trono, a pessoa do Filho vai ficar em pé ao lado. E se a pessoa do Filho assenta no trono, onde ficaria a pessoa do Pai? E se Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, aonde ficou o poder do Pai? Então, amado, examine as Escrituras, porque todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, disse o Senhor. E Pilatos então perguntou: o que é a verdade? O que é a verdade? Pilatos não tinha o conhecimento da declaração do Senhor Jesus Cristo, que está aqui em João 14:6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e tudo se resolve, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Como pode alguém querer ver o Pai, se não ver o Pai em Jesus? Se não souber que o Pai está em Jesus, que Ele é o Pai da eternidade? Se não souber ler Isaías 9:6, que diz que o menino que nasceu é o Pai da eternidade. Quando alguém coloca Jesus como segunda pessoa, dividindo a divindade em 3, vai acertar contas com Ele, porque está o diminuindo, está tirando conclusões precipitadas, não está examinando as Escrituras e não tem olhado que Ele diz que Ele é o primeiro e último. Se Ele diz que é, por que você diz que Ele é segundo? Ele diz que é o primeiro, por isso Ele diz para permanecer na verdade lá da unidade de Deus do Antigo Testamento, na verdade que Ele traz aqui. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade, disse Jesus. E Ele diz aqui: eu sou o Pai, Filipe. Eu estou convosco, Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é o Pai da eternidade. Jesus não é um homem que se fez Deus. É o Deus, o Pai, Criador, que tomou a forma humana e foi visto como o unigênito do Pai, como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E por isso Ele disse: ninguém vem ao Pai. Quantas vezes eu ouço alguém explanar dizendo: ninguém vai ao Pai. Vai, está para lá, vem, está aqui. Jesus diz: ninguém vem, porque ali estava o Pai. Ali estava o Pai. E Ele disse: não crer nisso, morre no pecado. João 8:24. Examine, se não credes que Ele é, morre no pecado. Foi Ele quem falou. Então, para receber o perdão, precisa crer que Deus se manifestou. É o mistério da piedade de que Paulo falou. Grande é o mistério da piedade, dele se manifestar em carne. Ninguém confessa que Deus se fez homem se não for pelo Espírito de Deus. Que você ore, que você examine, que Deus te abençoe e que Deus dê graça sobre graça na sua vida, para que você não corra em vão,
mas para que você receba a coroa da vida. E se alguém ainda não conhece, vem para Jesus. Prove desta verdade gloriosa, receba esta vida bendita que é Ele, e ande neste caminho santo, apertado, mas que conduz à vida eterna no descanso celestial. Que Jesus abençoe o seu coração.